Olha, nosso convidado hoje aqui no Jornal 96 é o Dr. André Prudente, diretor do Hospital Giseuda Trigueiro, referência em doenças infecciosas. E a gente trouxe ele aqui para a gente conversar e atualizar as informações sobre o coronavírus. Bom dia, doutor André. Bom dia, Diógenes. Um prazer sempre estar aqui com vocês. A pergunta que não quer calar, é para a gente ficar em pânico por causa do coronavírus? De maneira alguma. É motivo para a gente se preocupar, mas não entrar em pânico. Assim como a gente se preocupa com qualquer doença. Mas veja, no momento o Rio Grande do Norte não tem nenhum caso confirmado. Nós temos 2 casos no Brasil, uma população de 200 milhões de habitantes. 2 casos confirmados em São Paulo. Exatamente. Né? Então a gente não tem motivo para entrar em pânico nesse momento. Mas a doença está se espalhando, doutor André. Já são mais de 50 países que já confirmaram casos da doença. O Brasil já confirmou casos da doença. Ainda não há transmissão por aqui, né? Para a gente se assustar mais ainda. Mas o governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, tem montado toda uma estrutura de protocolos a serem seguidos pelas secretarias. Conta pra gente esses protocolos. Exato. O Rio Grande do Norte foi o primeiro a ter um protocolo clínico para o manejo do coronavírus e um dos primeiros a ter um plano de contingência. E eu lembro disso porque o senhor veio exatamente no dia seguinte a esse protocolo. Exatamente. Inclusive o do Ministério da Saúde foi baseado no nosso. Olha que coisa boa. A gente tem essa honra de dizer. Bom, mas tem um dado importante quando a gente diz que não precisa entrar em pânico, porque a nossa natureza ela nos favorece. Então veja, a China, a cidade de Wuhan, está em pleno inverno, num período seco. São todas as condições necessárias para o vírus permanecer no meio ambiente. Então, temperaturas baixas e baixa umidade relativa do ar favorecem com que o vírus fique nas bancadas, nas portas, nas maçanetas e as pessoas se contaminem. No Rio Grande do Norte, a gente não tem isso. Então, nossa umidade relativa do ar é muito alta, nossa temperatura é sempre acima de 20 graus, que destrói o vírus mais rápido, e a gente tem uma alta incidência de raios ultravioletas, que destrói o vírus também. Então, é um ponto positivo para os trópicos. Exatamente. Né? É isso que o ministro da Saúde comentou quando foi anunciar o primeiro caso, que a gente tem que ver como vai se comportar num país tropical. Claro, a Itália, a Europa, está também no inverno. E hemisfério norte, frio. Exatamente. Hoje, né? Inclusive, a expectativa é que mesmo no hemisfério norte, mesmo na China, quando chegar o meio do ano, que chega o verão, o surto diminui, a epidemia praticamente se acaba. Então, não há previsão de ter transmissão ainda no Rio Grande do Norte ou no Brasil como um todo. Chegaram casos importados, mas a gente não tem transmissão aqui. O que a gente tem atualmente é dengue. Aí as pessoas devem realmente se preocupar. Aliás, outros vírus estão circulando há bastante tempo aqui e as pessoas estão até sendo convocadas a se vacinar, mas isso é outra história que a gente vai entrar daqui a pouco. Gerlane Lima. Olá, bom dia. Apesar de não ter motivo para pânico, as pessoas estão realmente assustadas. Em quais casos realmente se deve procurar uma unidade de saúde? Porque tem muita gente gripada nesse período e termina que as unidades ficam lotadas. Inclusive, a gente já soube de casos até que algumas unidades de saúde, alguns médicos se recusam a usar, e é uma outra pergunta. Estão preparadas as unidades de saúde? Eu não posso afirmar que todas as unidades estão preparadas, mas o município de Natal fez um treinamento com mais de 300 pessoas, eu contribuí nesse treinamento. O Parnamirim me convidou também, vou na quinta-feira fazer um treinamento com as equipes das unidades básicas de saúde de Parnamirim. Teve também um treinamento convocado pela Associação Médica, Associação Médica do Rio Grande do Norte, com mais de 200 pessoas. Então, assim, a gente dizer que está completamente preparado para uma doença que é nova é difícil, mas está todo mundo se preparando. E as pessoas estão buscando informações, né? Seja o técnico, o profissional da área médica, mas também o público. Isso, em relação a quem deve procurar atendimento médico, veja bem, os sintomas são praticamente os mesmos de gripe, uma outra diferença, tal. Parece que o coronavírus dá pouca dor de cabeça e gripe dá um pouquinho mais, mas na prática a gente só vai diferenciar através de exames. Nesse momento, tem uma coisa que exclui. Quer dizer, quem não teve em locais de transmissão, ou seja, na China, Itália, França, Alemanha, Camboja, os 16 países que o Ministério da Saúde Irã. testou, o Irã. Então essas pessoas estão com gripe.
Quem ficou no Rio Grande do Norte durante o carnaval não pegou o coronavírus. Pode estar com os mesmos sintomas, mas é gripe, como a maioria dos casos que a gente está fazendo exames. Doutor André, nós temos destinos turísticos aqui com presença de estrangeiros, né? Esse contato também é bom observar, né? Agora tem um dado importante. A situação piorou um pouquinho quando acometeu a Europa. Enquanto estava só na China, o Rio Grande do Norte estava muito despreocupado. Primeiro que a gente não tem voo direto da China. Na verdade, os voos que vêm da China para o Brasil são Rio de Janeiro e São Paulo e não são voos diretos. São voos com conexões. Geralmente na Europa. Né? Exatamente. Mas quando acomete a Itália, aí sim a gente se preocupa um pouco mais, que aí sim, italianos chegam no Rio Grande do Norte. Aliás, os dois casos, São Paulo, são de pessoas que estiveram na Itália, principalmente na região ali de Milão, na região, e essas pessoas chegaram doentes, né? Exatamente. Da Itália, né? Exatamente. Então, o que precisa ser feito é todas as pessoas que vierem da Itália nesses próximos dias, ou de países com transmissão ativa, tem que ficar em monitoramento. Doutor André, as evidências são de um baixo índice de mortalidade. Com relação a isso, eu queria saber quais são os grupos de maior risco. A gente está vendo mais idosos, pessoas com doenças até já instaladas. E eu queria que também o senhor falasse da propagação. O índice de mortalidade é baixo, mas o de propagação é maior. Exatamente. Transmissão. Isso é uma coisa natural. Os vírus que destroem rapidamente o ser humano são vírus eu diria que eles são pouco inteligentes, porque todo vírus precisa de um ser vivo um outro ser vivo para sobreviver. O Ebola, por exemplo, é um vírus que não tem inteligência nenhuma. Ele chega numa comunidade, destrói a comunidade e ele morre também. E por isso se propaga pouco. Chega numa comunidade de 500 pessoas, morrem 400 e acabou a história. Já o vírus, o novo coronavírus, ele mata muito pouco, então as pessoas sobrevivem e transmitem mais. Então todos os vírus que têm menor capacidade de provocar óbito, ele tem maior capacidade de transmissão. É o que está ocorrendo agora. É um vírus com alto poder de transmissibilidade, mas baixo poder letal. Quer dizer, ele mata poucas pessoas percentualmente. A letalidade está variando entre 1,5% a 3%. Fora da China é 1,5%. Claro que de 100 pessoas, 1,5% é uma pessoa e meia, 2 pessoas. De 100 mil já são 2.000 pessoas, de 100 milhões vão ser 2 milhões de pessoas. Isso vai depender do número de pessoas acometidas. Nós temos 3 coronavírus mais conhecidos, né? Aquele SARS, aquele do Oriente Médio, o MERS e agora o Covid-19, que é o coronavírus. E em termos de letalidade, mortalidade, o SARS, por exemplo, era 9,5%. E o MERS foi 34%. Só que o coronavírus já matou mais de 3 mil pessoas. Já, só porque acometeu, né? Muito mais pessoas. Muito mais pessoas. Ele surgiu no momento ideal para ele, no local ideal, ou seja, na cidade de Wuhan, com 8, 9 milhões de habitantes, inverno, onde as pessoas se aglomeram, e veio de algum animal contaminado em um local onde as pessoas costumam comer animais silvestres. Falam da questão que poderia vir do morcego, né? Os coronavírus quase sempre vêm de morcegos que transmitem para outros animais, principalmente mamíferos. Por exemplo, no SARS foi o gato da algalha. É um animal que tem lá na China. E no MERS foi o camelo. Atualmente a gente não sabe qual foi esse animal intermediário. A principal hipótese é que seja o pangolim, que é um animal que parece com o nosso peba, mas ele é mais relacionado ao tamanduá. E é muito consumido. Lá na China. Exatamente. Eles gostam dessas comidas exóticas. Exatamente. Né? Me diga uma coisa, por conta do coronavírus, o Ministério da Saúde resolveu antecipar a vacinação contra a gripe. Nada a ver com vacina do coronavírus. Mas eu queria que o senhor explicasse essa medida do Ministério. Eu acho que foi bem acertada, visto que principalmente os estados do Nordeste começam a ter gripe em fevereiro, isso historicamente. Segundo, porque como os sintomas são muito parecidos, quanto mais gente com gripe a gente tiver,
mais exames para coronavírus a gente vai ter que fazer, isso se começar a ter transmissão no Rio Grande do Norte, que as pessoas vão ficar em dúvidas, mas as pessoas vacinadas vão adoecer menos, então nem vão precisar fazer exames, nem vão precisar procurar atendimento médico. É importante dizer que apesar de vez por outra alguém comentar a vacina vai sair daqui a 3 meses, não vai. Não tem a menor chance de daqui a 3 meses ter uma vacina. Qual é a sua expectativa, pela sua experiência, pelo que o senhor lê na comunidade científica? Ó, só para o ouvinte ter uma ideia, para um medicamento ou vacina ser lançado, ele precisa passar por várias etapas. Não é simplesmente o cara sentar ali no computador e falar, acabei de criar, toma, pode distribuir. Não, tem que ser testado em laboratório, depois em animais, em seres humanos voluntários, primeiro para ver se não provoca mais mal do que bem. Então isso leva pelo menos 1 ano, na melhor das hipóteses. É possível que saia em torno de 1 ano, porque já havia um trabalho de desenvolvimento para a vacina do SARS. E aí ela já estava relativamente avançada. Mas agora é um outro vírus, vai ter que recomeçar, não é tão simples assim. Assim como medicamentos também. Vez por outra a gente ouve uma notícia falando, descobriram a cura. Não, alguém testou, deu um medicamento para uma pessoa e essa pessoa melhorou, mas várias outras que não receberam medicamento melhoraram também. Deixa eu te perguntar uma coisa, há uma possibilidade de uma vacina universal contra a gripe ou a gente está longe disso? Está um pouquinho longe ainda, já foi várias vezes tentado, mas não conseguiu, porque o vírus da gripe ele muda todo ano, ele é mutante. Para se ter uma ideia, o ano passado predominou no Rio Grande do Norte, em todo o Brasil, o influenza A H1N1. Esse ano está predominando o influenza B, já é outro vírus. Exatamente. Doutor André, uma dúvida que a gente até levantou aqui semana passada em relação a um paciente que já teve o coronavírus. Ele pode ter novamente, a gente falou de um caso... Acontece no Japão. Foi no Japão, um caso registrado. Então pode acontecer? Como é uma doença nova, a gente não tem muita certeza. O que se sabe das experiências passadas é que provavelmente não adoeça novamente. Esse caso do Japão ainda está em discussão. Ela pode não ter se curado. Exatamente. A principal hipótese foi a persistência do vírus. Essa é a principal hipótese. É muito pouco provável alguém adoecer do mesmo vírus com um intervalo de 2 semanas, adoecer 2 vezes. Isso é muito difícil, porque a gente gera anticorpos que muitas vezes não são duradouros, mas duram meses pelo menos. Então é muito pouco provável. Mas vamos aguardar um pouquinho mais. O Roberto Douglas está falando sobre a vacina. Ele diz aqui, bom dia, pergunta ao doutor André, por que a vacina da gripe não inicia a campanha no mês de janeiro? Na verdade, aumenta as doenças contagiosas com a gripe. Ele pergunta por que não estabelecer já no calendário que essa vacinação começa em janeiro, pelo que eu entendi. Obrigado, Roberto, por sua pergunta. É uma pergunta bem interessante. É por problemas técnicos. No hemisfério sul, que é o nosso, os vírus da gripe que circulam naquele ano são os que circularam em dezembro no hemisfério norte. Então, as vacinas são produzidas a partir da descoberta dos vírus em dezembro no hemisfério norte. Portanto, em janeiro ainda não teve tempo hábil de se fabricar vacinas para todo mundo. Fevereiro já é um esforço muito grande, por isso que quase sempre a campanha começa em abril. O ano passado o Ministério baixou para março e esse ano agora também início de março, né? Mas janeiro é praticamente impossível. Doutor André, no finalzinho da nossa entrevista, as recomendações de sempre, né? O que é preciso fazer, principalmente na questão da higienização e no caso de alguma suspeita, né? Exato, é muito importante. As pessoas correram para as farmácias comprando máscaras e aí eu vi uma cena bem inusitada quando vinha hoje de manhã para cá. Uma pessoa com a máscara pendurada no pescoço e fumando, né? Eu falei, essa pessoa está muito preocupada com a saúde, né? Essa realmente está bem preocupada. Veja, a histeria por máscaras não se justifica. Máscara para quem está sadio não vai prevenir a doença, já que a principal forma de contágio são as mãos contaminadas. Aí fala, mas eu vejo as imagens da China, todo mundo com máscara. Estão com máscara e estão adoecendo, né? Porque lá tem 80 mil casos. Então, a higienização das mãos é a principal medida. As pessoas que viajaram para áreas de transmissão e têm sintomas gripais, febre, tosse, espirros, coriza, devem procurar atendimento. Se houver critérios de internação, ela vai ficar internada. Ou seja, se desenvolveu pneumonia ou se tem algum outro critério de gravidade. Caso contrário, o ideal é ela ficar em isolamento domiciliar,
com todas as precauções que são orientadas. Ela vai usar máscara, aí sim, a pessoa que está doente é útil usar máscara, porque quando ela tosse evita de contaminar o ambiente. Higienizar as mãos sempre, não compartilhar objetos, principalmente os que entram em contato com as vias aéreas e mucosas, como talheres, copos. Manter uma certa distância de pessoas mais próximas, familiares, amigos. Exatamente. Local de trabalho, ter cuidado se você tá com a gripe já instalada. Evitar, não deve né? trabalhar. Exatamente. Por último, álcool gel resolve, porque o senhor falou da máscara, mas também é uma corrida muito grande para álcool gel, né, Gelane? Álcool gel, sim, é bastante útil. A higienização das mãos é a principal medida de prevenção para todas as doenças respiratórias. Às vezes a pessoa não... A gente está falando aqui de higienização das mãos, as pessoas... Às vezes a gente entra em shopping, a pessoa vai lá no banheiro, sai sem lavar as mãos. Você imagina aí, acontece demais, né? E aqui vocês estão de parabéns que eu vi que tem frasquinho de álcool gel aqui na bancada. Né? Tem vários. Doutor André, muito obrigado e vamos acompanhar esse assunto, um assunto muito importante. O senhor tem sido uma das autoridades, né, que tem mais contribuído para levar as informações, não só para os profissionais da área, mas também para o nosso público. Muito obrigado por sua presença aqui no Jornal 96. Eu que agradeço, sempre precisar estarei a postos. Obrigado.